Na metade dos anos 70, a torcida brasileira esperava vitórias de Emerson Fittipaldi, e não era à toa. O piloto já era bicampeão em 1975, quando chegou ao Brasil para o GP disputado em casa. Embora o favoritismo fosse grande, a estrela de outro piloto brilhou mais alto. José Carlos Paty, o Moco, venceu a desconfiança e conquistou aqui a sua única vitória na carreira. É dessa histórica corrida que nós vamos lembrar agora. A torcida brasileira esperava ansiosa pela corrida de Fórmula 1. Fittipaldi havia sido campeão no ano anterior, em 74, e não bastasse isso, tinha começado bem o ano, com uma vitória no GP da Argentina. Com apenas uma corrida até então, Fittipaldi liderava o campeonato com 9 pontos, seguido por James Hunt da Hesketh com 6, Carlos Reutemann com 4, Clay Regazzoni com 3, Patrick Depailler com 2 e Niki Lauda com apenas 1 ponto. Entre as equipes, as diferenças eram as mesmas, com a McLaren liderando com seus 9 pontos, seguida pela Hesketh, Brabham, Ferrari e Tyrrell. Além de Fittipaldi, havia outro grande motivo no grid para prestar atenção. O irmão de Emerson, Wilson Fittipaldi Jr., iniciava o projeto de uma equipe de Fórmula 1 genuinamente brasileira. A Fittipaldi, que acabou conhecida como Copersucar, começou a ser planejada 2 anos antes, e 1975 era o seu ano de estreia na categoria. Além dos irmãos Fittipaldi, havia ainda a esperança de José Carlos Paty no grid pela equipe Brabham. O piloto havia saído da Surtees com esperança de conseguir melhores resultados na equipe de Bernie Ecclestone, fazendo parceria com Carlos Reutemann. Um ano antes, Paty havia conquistado um 4º lugar em Interlagos com a Surtees, um carro que definitivamente não era um dos melhores do grid. Naquela época, a pista paulistana era consideravelmente diferente da atual. Com 7 km e 960 metros, o traçado era bastante rápido e exigia bastante perícia dos pilotos, como já foi mostrado aqui no canal. Mesmo com o vento a favor, o otimismo de Paty acabou diminuído logo no primeiro dia de atividades, na sexta-feira. Quando o piloto chegou no circuito, ele acabou barrado na entrada. Um segurança desconfiou da credencial de Moco, afirmando que ela não permitia o acesso ao autódromo. Depois de uma boa confusão e tempo perdido, Paty conseguiu entrar em Interlagos para começar a se preparar. No primeiro dia, o piloto fez apenas o 5º tempo, com 2 minutos, 31 segundos e 59 centésimos, um pouco mais lento do que o seu companheiro, Reutemann, que ficou em segundo. Depois do treino, Moco reclamou que um problema de ajuste no cockpit atrapalhou seu desempenho, chegando a lhe causar dores de cabeça e pescoço. No fim do dia, a pole provisória ficou com a impressionante Shadow de Jean-Pierre Jarier, com o tempo de 2 minutos, 30 segundos e 34 centésimos. Jarier estava impressionando o paddock com grandes atuações, que incluíam a pole position conquistada na etapa anterior, na Argentina. No dia seguinte, Emerson chegou a baixar sua marca com a McLaren, mas no fim das contas, a pole ficou mesmo com Jarier, que diminuiu seu tempo para 2 minutos, 29 segundos e 88 centésimos, quase um segundo mais rápido do que Emo. O tempo marcado pelo francês era, até então, o recorde de Interlagos. Sem conseguir um ritmo melhor, Paty permaneceu em 5º, com o tempo que havia feito no dia anterior. O irmão de Emerson, Wilsinho, colocou a Copersucar na 21ª posição do grid, com 2 minutos, 36 segundos e 47 centésimos. No dia da corrida, 26 de janeiro de 1975, era um dia ensolarado e as arquibancadas de Interlagos estavam lotadas para ver a corrida e, para a maioria, talvez ver uma vitória de Emo. As expectativas depositadas na McLaren desmancharam ainda na largada. O brasileiro largou mal e, com o carro patinando, foi ultrapassado por 5 carros, caindo para 7º. Reutemann largou bem e ainda na primeira curva assumiu a ponta. Outro que largou bem foi Paty, que pulou da 6ª posição para a 3ª. O ritmo de Reutemann na frente não era tão forte se comparado a Jarier, e com isso, os 7 primeiros acabaram formando uma fila, com o argentino segurando todo mundo atrás. Jarier estava com um acerto melhor do que o argentino, e na 5ª volta após a ultrapassagem, o francês já começava a abrir vantagem perante a Brabham. Na volta seguinte, a diferença entre os pilotos já alcançava os 2 segundos. O piloto argentino sofria com os pneus dianteiros, mas mesmo com a desvantagem, ele conseguia segurar Paty e todo o resto do pelotão atrás. Após outras 7 voltas de ritmo lento, Reutemann foi finalmente vencido por Moco na curva 3. Sem o companheiro limitando seu ritmo, o brasileiro pôde finalmente iniciar a perseguição a Jarier, que até então estava pilotando sem ninguém à frente para atrapalhar. O problema estava na distância. Tantas voltas preso na 3ª posição fez com que a vantagem do francês alcançasse os 30 segundos.
Enquanto Paty tentava diminuir a distância para o primeiro colocado, Emerson passou por Scheckter, que abandonou com um vazamento de óleo e já chegava na Ferrari de Lauda. Na frente do austríaco, seu companheiro Regazzoni ultrapassou Reutemann e ocupou a terceira posição. Na 19ª volta, Emo conseguiu passar pelo piloto da Ferrari na curva Sargento e 2 voltas depois foi a vez de Reutemann ser ultrapassado, sem dificuldades. Fittipaldi ocupava agora a 4ª posição, atrás de Regazzoni, Paty e Jarier. Lá na frente, o francês permanecia com grande vantagem contra Paty, que por sua vez tinha grande vantagem contra Regazzoni. O suíço era mais rápido com a sua Ferrari na reta do que Emo, e isso era o bastante para mantê-lo na frente do brasileiro. Vendo que não era capaz de ultrapassá-lo nas retas, Emerson tentou uma ultrapassagem na curva do laranja. Indo por dentro, o brasileiro conseguiu vencer a Ferrari de Clay e chegou enfim à 3ª posição. O problema de Emo agora era a enorme distância contra Paty e principalmente contra Jarier. Contra o brasileiro da Brabham, a diferença era de 15 segundos. Paty, por sua vez, havia conseguido diminuir a desvantagem contra a Shadow, mas a distância era ainda de longos 10 segundos. O francês estava tranquilo na liderança até a volta 31, quando seu motor Cosworth começou a dar sinais de quebra. O piloto ainda tentou permanecer na corrida, mas 2 voltas depois, na 33, o motor decidiu ceder de vez e quebrar. Faltavam 7 voltas para o fim da prova, quando a liderança caiu no colo de Paty, que andava com bastante cautela. Dada a vantagem contra Emerson, Moco não precisava mais se preocupar com o ritmo. Mesmo que andasse lento, a vantagem era larga o bastante para mantê-lo na frente, bastando ao piloto administrar a distância. Emo ainda tentou alcançar Paty, mas o seu McLaren M23 começava a sofrer com oversteer. Com o carro ficando cada vez mais arisco, Emerson decidiu que era melhor manter um ritmo mais lento e permanecer em segundo, o que lhe garantiria 6 pontos. Dessa forma, Paty andou com certa tranquilidade nas últimas voltas e recebeu a bandeira quadriculada em primeiro, para delírio da torcida presente. Para aumentar ainda mais a comemoração, Emo apareceu em segundo, Jochen Mass cruzou a linha de chegada em terceiro e completou o pódio. Completaram o top 10 as Ferraris de Regazzoni e Lauda, Hunt, Mario Andretti, Reutemann, Jack Hicks de Lotus e John Watson. O Wilsinho não só terminou a 2ª prova de sua equipe, como também chegou em 13º, à frente de Rolf Stommelen e Ronnie Peterson. Assim que chegou aos boxes, Paty foi recebido pela torcida, que invadiu a pista. Ao sair do carro, o piloto, que não sabia muito o que fazer, se deitou no chão. A esposa, Elda Paty, que estava grávida na época, abraçou o Moco, que chorava sem parar. Depois foi a vez de sua mãe chegar e dar um abraço no filho, que a partir daquele momento era um vencedor de Interlagos. Carregado nos ombros, Moco subiu ao lugar mais alto do pódio com a esposa, e após receber a coroa de louros, ergueu o troféu sem perceber que alguém havia enchido ele de champanhe. Mas, que estava do lado, acabou recebendo um banho da bebida. Aquela foi a primeira dobradinha brasileira na Fórmula 1, sendo que em junho foi a vez de Emo chegar em primeiro e Moco em segundo. Naquele dia, Paty se tornou a cara de Interlagos. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!